Boa noite a todos, né? Os espectadores do YouTube. Eu não costumo fazer vídeo, mas hoje eu resolvi fazer esse primeiro vídeo para o YouTube, né? E com a graça de Deus, espero que eu tenha forças para continuar fazendo, porque às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente despreza, né? A gente deixa escanteado algo tão importante e que a gente não dá valor. Mas nosso Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele, ainda assim, Ele compreende a gente, perdoa e dá novas oportunidades, né? Então, hoje, nesse primeiro vídeo, né, eu quero falar, eu ainda vou ver como é que eu vou, como é que eu vou administrar, né, esse canal, de modo que eu possa ser também um canal de bênção para as pessoas, né? Porque a palavra do Senhor diz: dá de graça o que de graça recebeste. Então, eu eu quero ser um canal de bênção para as pessoas também, porque Deus tem me abençoado, né? Apesar das dificuldades, mas o Senhor, Ele tem me abençoado de maneira muito grande, né? Não dá para calcular, né, as bênçãos do Senhor na minha vida, e creio que também Deus tem abençoado a sua vida, né? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro de igreja, não tenho cargo nenhum, né? Mas com um pouco de conhecimento, pouco, mas é um pouco verdadeiro, né? Porque o muito conhecimento, ele é bom, mas é bom quando você traz esse autoconhecimento, esse grande conhecimento, ele dentro da verdade, né? Não distorcendo a verdade de Cristo, porque um dia todos nós vamos ser cobrados, né? Vamos ter que prestar contas do que nós andamos fazendo aqui nessa vida, né? Então, eu quero trazer uma palavra nessa noite. No meu canal, eu ainda vou ver que temas eu vou falar, algumas coisas, né? Eu peço ao Espírito Santo que me encha, né, de sabedoria, para que eu possa administrar algumas coisas, né? Não sei se vai ser somente pregação, ou se vai ser falando sobre outras coisas, né? Desde que esteja dentro do meu conhecimento, né? Então, hoje eu quero, né, para dar início a esse canal, eu quero trazer uma palavra, né? Uma palavra porque eu acredito que nós estamos precisando de uma palavra que muitas vezes a gente ouve falar. Claro, tem muitos pregadores aí, né, grandes pregadores, bons pregadores ainda, e pessoas do YouTube mesmo que pregam, né? Mas não custa nada a gente também falar, né, a respeito de temas que tem na Bíblia e que a gente precisa abordar esses temas, né? Então, eu vou ler essa palavra aqui eu vou pegar a Bíblia, né, a palavra de Deus, e vou ler aqui, colocar o óculos, porque fica melhor para ver, né? Vamos lá. Eu quero ler aqui no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos do 13 até o 17. Capítulo 12 de Marcos, do versículo 13 até o versículo 17. O título diz: Interrogação acerca
do tributo. Esse é o título aqui desse tema do qual eu vou falar agora. E diz assim a palavra do Senhor: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Devemos ou não? Devemos. Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lá trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já descreve que chegaria tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós vemos que, nos tempos de hoje, os cristãos muitas vezes estão se adaptando às coisas que vêm do mundo, às falsidades que vêm do mundo, às heresias que vêm do mundo, para tentar desvirtuar a verdade que é a palavra de Deus. E nós vemos aqui o ser humano, ele sempre foi problemático, sempre, desde o começo da história do homem, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que o ser humano sempre foi complicado, mas Deus sempre tem um povo escolhido, porque esse povo escolhido, né, ele é um povo que deve dar exemplo, é um povo que deve ter a obrigação, ter o empenho também de levar a sua palavra para aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas o que me chama a atenção aqui nessa passagem, do capítulo 12 de Marcos, a começar do versículo 13, é que o homem, ele sempre foi maquiavélico. Sempre foi maquiavélico. Então, Jesus, quando ele pregava no seu ministério, ele atraía multidões. Mas ele atraía multidões porque ele pregava um evangelho de vida. O evangelho que Jesus pregava era diferente daquilo que os fariseus viviam ensinando. Até porque os fariseus, eles colocavam muitas ordens, muitas leis, que muitas vezes até passava daquilo que estava na lei de Moisés, ou na lei de Deus que foi entregue a Moisés, mas aquele povo até passava do que já estava escrito. Eles eram rigorosos, mas eles não cumpriam com isso. E hoje nós estamos vendo coisas muito semelhantes. Hoje nós estamos vendo coisas muito parecidas. Hoje nós estamos vendo pessoas aí se escandalizando o tempo todo. Quando eu digo pessoas, eu estou falando de pessoas que tiveram
um alcance midiático, pessoas públicas que estavam cantando, pregando na casa de Deus, na casa do Senhor, e que de repente, né, o mal o atrai e essas pessoas passam a escandalizar o evangelho de Jesus. Porque o mal, ele vem sempre para isso. Jesus disse que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para outra coisa. Ele vem para roubar, matar e destruir. O mal só vem para isso. Então, muitas vezes, o ser humano, pela sua vaidade, por achar que, de repente, ele começa a achar que tudo aquilo que ele faz, aquele dom, aquele talento que ele tem, ele passa a achar que tudo aquilo ali é dele, mas não é, meu irmão, não é, não é. Isso são coisas, são talentos que Jesus tem lhe dado para você fazer a obra, para você fazer algo, não para você se engrandecer. Porque aqueles fariseus, era o que eles faziam, se engrandeciam, eles se achavam os grandes, né? Os grandes mestres, eram rigorosos com o povo. Então, voltando aqui ao tema, a gente percebe que eles se reuniram, né? Mandaram alguns fariseus e herodianos, né? Para experimentar Jesus. Eles mandaram, não foi para pedir um conselho de Jesus, não. Eles não mandaram para pedir uma orientação, né? Para realmente exaltar o nome de Jesus, não. Eles mandaram para experimentar, para ver se pegava Jesus em uma situação de contradição. Mas Jesus Cristo não tem contradição. Há muitos por aí que às vezes desvirtuar, quer desvirtuar, quer desvirtuar a pessoa de Jesus. Só que a gente sabe que essas pessoas que fazem isso, elas não fazem isso pelo espírito qualquer, mas é pelo espírito do anticristo, pelo espírito do maligno é que fazem isso. Não tenho nenhuma dúvida. Porque o único que tenta se opor a Cristo é o maligno. É o maligno. Então, o que a gente viu aqui, no capítulo 12 de Marcos, a começar do versículo 13, foi um colunho, né? Uma reunião de pessoas que se diziam religiosas, a fim, né, de atacar aquele que é o Salvador, aquele que estava pregando a verdade, mas eles não queriam a verdade. Não, eles não queriam, né? Então, aqueles fariseus e herodianos que chegaram até Jesus, eles chegaram até com palavras bonitas, né? Até com palavras bonitas. Mestre, mestre, já com palavras bonitas. Mestre, nós sabemos, né, que tu falas a verdade vindo de Deus. Chegaram exaltando, porque tu és da verdade. Tá aqui. Tá aqui. Eles chegaram. Chegando eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, né? Porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Então, eles chegaram até que eles estavam falando a verdade, né? Porque realmente Jesus, ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e Jesus não olha a aparência mesmo, não. Até que eles estavam falando, mas só que eles estavam falando, né? Não com o propósito de exaltar Jesus. Não. Eles estavam falando com o propósito de tentar, né? De tentar pegar Jesus em algum fracasso, em alguma contradição. Eles estavam ali tentando armar, fazer uma armadilha, né?
que é o que a gente vê acontecer. A gente vê acontecer, irmãos. A gente vê acontecer as armadilhas, as falsidades, as traições. A gente vê acontecer nos dias de hoje, é o que mais a gente vê. Então eles chegaram para Jesus com essas palavras, experimentando, tentando a Jesus, né? E aí eles estavam ali naquele, né, arrodeando ali para poder chegar ao assunto, que o assunto era sobre o tributo, né? Se devia ou não pagar tributo ao rei, né? O assunto era aquele. Mas por quê? Porque se Jesus dissesse que tinha que pagar o tributo, Jesus estaria contra o povo judeu. É porque o povo judeu estava cansado de pagar tributo ao rei. Então, se Jesus dissesse, sim, tem que pagar, só dissesse isso, Jesus estaria indo de encontro à vontade do povo judeu. E se Jesus dissesse não, e fosse agradar o povo judeu, não se deve pagar o tributo. Então Jesus estaria indo de encontro ao rei. Então, é como se dissesse, olha, ele não tem saída. Mas eles se enganaram. Eles se enganaram. Então Jesus foi e pediu, traz aqui uma moeda. Traze-me aqui uma moeda. E quando eles trouxeram, Jesus simplesmente pegou a moeda e disse, olha aqui, de quem é essa imagem aqui? É do César. É do César? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus falou. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meu irmão, essa é a palavra. É a palavra que eu quero deixar nessa noite aqui, né, na abertura desse canal. E eu quero deixar essa palavra, né, para que você possa refletir, a gente possa refletir, né, sobre a verdade, sobre o que devemos fazer. Porque nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados. Então, se somos chamados, nós precisamos cumprir com a justiça. Então, a justiça de Deus e também a justiça da lei do homem. Foi isso que Jesus disse. Olhe, cumpra com a justiça. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Ponto final, acabou. E ficaram maravilhados. Mas não foi os fariseus que ficaram maravilhados. Foi o povo, a multidão. Né? A multidão que ficou maravilhada. O povo que ficou maravilhado. Eles não. Certamente deveriam ter ficado cheios de inveja. Porque tal sabedoria eles não tinham. Só Jesus Cristo tem essa sabedoria. E eu quero dizer, para mim e para você, que essa sabedoria ele tem para nos dar, porque Jesus disse que nós deveríamos pregar esse evangelho a todas as nações, e hoje nós temos oportunidade, porque há alguns anos atrás nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Hoje nós podemos falar do amor de Deus de várias maneiras. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus, refletir, não de aparência, mas de verdade, porque o Espírito de Deus é um Espírito de verdade. Então, que nós possamos nos aproximar mais e mais de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe. Deixe seu like, né, para que a gente possa ganhar força, né, ganhar força nessa caminhada
e que a honra e a glória é para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, né? E que Deus te faça também prosperar. E uma boa noite a todos.